Graça e paz, meus irmãos. Amém? A graça abundante de Deus e a paz que excede todo entendimento, seja com você e com a sua casa, amém? Porque eu quero essa paz dentro da minha casa, né? Você também quer, tenho certeza disso. E como nós acabamos aqui de cantar agora, eu quero dar alguns avisos antes de ouvir a palavra, porque eu sei que você veio aqui esta noite, e você que está em casa, você também quer ouvir o que Deus quer ministrar ao seu coração. Mas antes, eu quero dizer que amanhã nós temos os PGMs, os pequenos grupos multiplicadores. Eles ainda estão funcionando online. Então, se você ainda não tem um PGM, um pequeno grupo para compartilhar a palavra, procure a irmã Flávia, me procure o irmão Janderson. Eu não sei, hoje eu não sei se ele está aqui? Não estou visualizando, mas pode procurar e se insira, não fique de fora. O tema desta semana, chamados para uma vida de santidade. Amanhã estaremos meditando sobre isso e acabamos de cantar sobre isso. E amanhã nós vamos estar estudando, meditando sobre a palavra acerca da santidade. Que somos chamados para viver uma vida de santidade. Quarta-feira, quero convidar você que ainda não pôde estar aqui na igreja, se prepare, você que está em casa, para estar na quarta-feira. Vai ser um culto que Deus vai falar com você, como todos os cultos aqui da igreja. E você está convidado. Mas sexta-feira, irmãos, o pastor Pereira vai estar aqui com uma palavra direcionada para a família. Ele que assumiu o ministério de família desta igreja, juntamente com a irmã Marisete. Ele vai estar aqui nessa sexta-feira, orando pela sua família. Então não perca este culto não. Ele disse que vai ter coisas especiais aqui na sexta-feira. Então, quer ser abençoado? Quer receber uma oração pela sua família, pela sua vida? Não perca não. Se você tem essa oportunidade, se você pode estar, não falte. Porque também, no final de semana, no domingo, vamos estar aqui na igreja, dando continuidade também, com o tema de família, com o pastor Luna. O pastor Luna foi convidado, já confirmou, e vai fazer um grande encerramento no domingo. Então vamos ter pessoas de fora aqui para ministrar o seu coração. Não fique de fora não, não perca essa bênção de estar aqui e receber de Deus não. Essa palavra para edificar a sua vida. Eu quero dizer que nós temos aqui na nossa igreja uma escola e uma creche. Temos uma escola e uma creche. Talvez você que esteja em casa nos assistindo não saiba. E talvez alguns dos que estejam aqui hoje, na igreja também não saibam. Mas nós temos aqui, na Igreja Batista Fonte da Vida, uma escola e uma creche. E eu quero dizer que as matrículas já estão abertas. Você pode vir aqui e pegar informações. Aqui tem uma equipe preparada para receber você, a sua família, e lhe dar todas as informações que você precisa para você conhecer a escola e a creche que temos e poder tirar todas as suas dúvidas. Então não perca esta oportunidade. E ainda eu quero dizer que nesta igreja também funciona o seminário, uma das bases do seminário do Betel Brasileiro, que já tem 86 anos, este ano, 86 anos aqui no Brasil. E aqui em Salvador, nós já estamos aqui há 21 anos. Mas que você pode também se preparar. Você que é pastor, você que é liderança, você que é da igreja e que quer aprender mais da palavra, preparar-se melhor para estudar, para servir ao Senhor, você também está convidado a nos procurar também para informações, certo? No próximo ano, o nosso curso é presencial, mas também vem aí uma novidade, que nós já estamos funcionando online,
né? Durante esta pandemia foi uma novidade, foi uma necessidade neste tempo, mas que nós temos muitas informações para lhe dar. Então, você não fique de fora também não. E para encerrar, eu quero dizer que o congresso, esse congresso abençoado de homens, hoje está encerrando, né, irmão José Francisco? Né, irmão Carlos? Que pena, não é? Porque quem veio foi edificado. Desde sexta-feira, pastor Manuel Ramos trazendo uma palavra abençoada. No sábado, ontem, quem esteve aqui pôde participar de um banquete espiritual que trouxe a palavra o pastor Nerinaldo Luiz, mas que também teve depois um jantar, não foi? Algo assim, um café muito saboroso, delicioso, e que hoje, irmãos, eles estão encerrando. E quem está nesta noite com a palavra para ministrar os nossos corações é o pastor Ivonei Marques. Pastor Ivonei Marques, ele já tem estado conosco desde domingo passado. E aqui eu quero fazer mais um aviso. Nós estamos com a EBD, a Escola Bíblica Dominical, todas as manhãs aqui. Temos um período de oração, você vem, a gente ora pela sua vida, pelas famílias. E logo após, nós temos a ministração da Palavra de Deus. Uma EBD que você pode trazer o seu filho, porque temos classes para as crianças. Hoje já começou a dos adolescentes, não é isso? E eu quero convidar você para você não ficar de fora, para você crescer tanto no conhecimento quanto na graça de Deus. Tanto no conhecimento como na graça de Deus. Tá ok? E o professor Ivonei começou na semana passada, dando aqui aulas. Ele é professor do seminário e professor da matéria de Efésios, né? Análise de Efésios. Ele começou a ministrar e tem sido uma bênção. Hoje ele esteve conosco pela manhã, ministrando a palavra, e como nós saímos daqui edificados. Você quer crescer? Quer crescer no conhecimento da palavra de Deus? Venha para a escola bíblica. É o primeiro seminário do crente, é a escola bíblica dominical. Aqui você vai ter muito conhecimento da palavra de Deus e vai tirar suas dúvidas também. E a partir dessas informações que eu acabei de dar, eu quero convidar aqui o pastor Ivonei Marques. Próximo domingo teremos escola bíblica. Ele não vai poder estar conosco, mas teremos a continuação do estudo de Efésios. Mas nós queremos dizer que estamos muito felizes de poder contar, pastor Ivonei, com a sua presença, não somente do Betel brasileiro, mas também aqui nesta igreja, né, trazendo a palavra do Senhor. Eu quero que você ore agora, porque Deus tem uma palavra para você nesta noite. E você vai pedir agora ao Senhor que todas as preocupações, caso você tenha chegado aqui, você vai esquecer, você vai deixar nas mãos do Senhor, para saber de Deus o que Ele quer falar com você. Deus quer tratar contigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer a você que é igreja. E a você também que nos visita e que ainda não se tornou corpo de Cristo, Deus também tem uma palavra para você. Eu quero que você feche os seus olhos e ore você com Deus, dizendo: Deus, fale comigo. Dirija uma palavra ao meu espírito, a minha necessidade espiritual. Eu quero ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida hoje. Eu não quero sair daqui sem ter a certeza de que o Senhor falou comigo, ao meu coração, as minhas necessidades. Pai, nós te agradecemos por mais uma semana que passou e pela semana que se inicia hoje, pois hoje, domingo, é o primeiro dia da semana. E nós estamos na tua casa de oração porque nós queremos não somente te louvar, te exaltar, cantar louvores, ofertar, dedicar a nossa vida. Nós queremos, Senhor, ouvir a voz do Senhor falando ao nosso espírito, falando ao nosso coração. Por isso, ó Deus, destapa os nossos ouvidos. Leva cativa agora, Senhor, toda a mente a Ti. Para que, ó Deus, os ouvidos espirituais, os olhos espirituais possam ser abertos,
para poder, ó Deus, ouvir a voz do Espírito falando ao nosso coração. E que nós não venhamos ser, Senhor, ignorantes ou surdos, mas que nós venhamos abrir o nosso coração e obedecer à voz do Espírito. Por isso, Senhor, fala conosco. Repreende a voz, Senhor, do inimigo. Repreende, Senhor, tudo que possa vir para tirar nossa atenção. E que nós venhamos estar tão somente ligados, conectados com o Senhor nesta hora. Continue abençoando o teu servo. Muito obrigado por estes dias ele estar aqui, abençoando-nos, trazendo o recado do Senhor para cada um de nós. Continua falando através da vida do teu filho. É o que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Louvado, engrandecido é o nome do nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Amém. Eu louvo a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui hoje. A gente teria uma festividade também na igreja que eu congrego, Batista Nova Esperança. Eu tomo conta de uma congregação aqui no bairro de São Bartolomeu. Mas na sede eu também estaria ministrando hoje, mas houve uma mudança devido à questão do horário. E aí a irmã, o irmão vai ficar para uma próxima, vai, não tem problema. E quando foi no outro dia, o pastor Pereira ligando se havia a possibilidade de estarmos aqui no domingo à noite. Eu falei, tá tudo tranquilo, porque já tinha deixado alguém na congregação para ficar, porque eu iria para a sede, mas como houve uma mudança, tá tudo certo, estaremos lá à noite para ministrar a palavra. Amém? Nosso irmão também Francisco, Deus continue abençoando a todos nós em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 8, que estamos nesta festividade dos homens, cujo tema, homens, como é que é? Homens sendo encorajados para testemunhar, amém? Homens de honra sendo encorajados para testemunhar, aleluia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Os irmãos acharam? Diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou um prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amado Deus e querido Pai, eis aqui a Tua palavra que foi lida, que o Senhor possa falar ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é uma epístola do apóstolo Paulo, é também conhecido como cartas pastorais, como 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, que Paulo ele vai estar escrevendo para o seu jovem pastor, companheiro na fé, Timóteo. E logo no capítulo de número 1, nós observamos Paulo dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Quando nós analisamos o capítulo 1 até o capítulo de número 4, podemos ver o pensamento do autor concernente àquilo que ele está querendo transmitir, não só para o apóstolo Paulo, mas
para todos nós também que hoje aqui estamos lendo. Porque a Bíblia, ela se autoexplica. A Bíblia, ela se autoexplica. E nós podemos ver em todo o capítulo como ele se norteia através de verbos que Paulo vai estar colocando. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido. Ele vai usar conserva, verbo conservar. No capítulo 2, ele vai dizer: e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homem. Ele vai usar o verbo ouvir, conserva, ouvir. E ele vai dizer também no verso 15: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, mas de que maneja bem a palavra da verdade. Então ele vai usar um verbo conservar, o verbo ouvir, o verbo procurar. Ele vai também usar no capítulo 4, ele vai usar 4:2, que pregue a palavra. E aí nós podemos destacar aqui como ser encorajado para testemunhar. Como ser encorajado? E é justamente baseado nesse pensamento do autor que está na Bíblia, de conservar. Primeiro você tem que conservar a palavra de Deus. Mas voltando para o início da epístola, Paulo ele vai dizer quem ele é, capítulo 1, que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Depois no verso 2 ele vai dizer a Timóteo, meu amado filho, porque Timóteo, ele foi uma pessoa que Paulo, nas suas viagem missionária, Paulo ganhou Timóteo para, aleluia, para Cristo. E aí no verso de número 3, ele vai dizer: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. Paulo vai dizer que ele serve a Deus com uma consciência pura. E o interessante é que quando Paulo ele está escrevendo, Paulo está encarcerado, Paulo ele está preso, Paulo ele está, aleluia, no término do seu ministério. E ele está justamente escrevendo para encorajar a Timóteo no ministério. Ao ponto que ele vai dizer lá no capítulo 4, versículo 4, 7, vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Como é que está a tua fé? Diante de tantas lutas que estamos passando. E ele vai dizer, olha para Timóteo no verso 1, capítulo 1, 5: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Timóteo, a tua fé não é fingida. E logo eu entendo se ele fala aqui, trazendo à memória a fé que não é fingida, porque existe uma fé que é fingida. Existem pessoas que se declaram que têm fé em Deus, mas é uma fé fingida. E a fé que não é fingida é aquela que você não larga, é aquela que você não desiste, é aquela que todos podem falar, criticar, abandonar, porque aqui ele vai dizer: olha Timóteo, capítulo 1:15, bem sabe isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, todos me abandonaram, todos me deixaram, Timóteo, porque o trabalho é difícil, me abandonaram. Voltando à fé fingida, ele diz: olha, a fé que há em ti não é uma fé fingida, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, pessoas que eram judias. E o judeu, a fé é uma fé tremenda, aleluia. E ele vai dizer: e estou certo de que também habita em ti.
E ele vai estar escrevendo porque possivelmente Timóteo estava passando alguma situação no ministério. E aí Paulo vai estar escrevendo para encorajar a Timóteo, para que ele continue a pregar o evangelho, para que ele conserve o modelo das sãs palavras, o modelo da doutrina sagrada, a palavra, aleluia, pregada por Cristo, os apóstolos, o ensinamento de Deus. Porque a única coisa que eu sei que pode transformar o ser humano não é conversa fiada, não é balela, não é oba-oba, não, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que transforma. É a palavra de Deus que dá vida. Porque a palavra, ela é o próprio Deus. Aleluia. E aí ele vai dizer: esta fé, ela habita em ti, Timóteo, por cujo motivo, capítulo 1, verso 6, por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das mãos. Porque tinha esse costume, naquela consagração, de impor as mãos. Então obviamente, aleluia, Timóteo ali, aleluia, foi as mãos impostas sobre ele. E aí no versículo de número 8, vai dizer: não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro, eu estou aprisionado, não se envergonhe, antes participa das aflições do evangelho. Ele vai usar aflições do evangelho. Querido, por várias vezes aqui na Bíblia você vai ver o pensamento do autor, que não vai fugir, trazer a ideia que ele está trazendo para Timóteo. Aleluia. Olha, existe aflições, porque é notório na Bíblia. Eu sou cristão. O cristão não pode sofrer. O cristão não só. Não, queridos. É um ensinamento errôneo. A Bíblia, ela fala: o sofrimento é um ensinamento. Como é um ensinamento? Lá no Gênesis, quando desobedeceu, Deus falou para a mulher: dará a luz, você vai dar a luz com o sofrimento. Se você vê em Êxodo capítulo de número 2, 24, Deus falando para Moisés: Moisés, eu tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo. Sofrimento. Se você vê o livro de Isaías, vai falar do Messias sofredor, o Messias que sofre, o Messias que padeceu, como ali vai dizer, homem de dor e sabe o que é padecer, o homem que até fugia à aparência. Esse é o Cristo. Antes, aleluia, quando ele ali foi humilhado, foi chicoteado, ele soube o que era dor, o que é padecer. Quando você entra no Novo Testamento, Jesus vai dizer em Mateus 16, 33, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E o cristão: eu não aceito, eu não quero sofrer. A Bíblia diz: importa-nos passar por diversas tribulações para que entre no reino de Deus. Porque eu mesmo, você mesmo não se conhece. Mas é no deserto, mas é na prova, mas é na luta, é na aflição que você vai saber quem você é. Como o nosso pastor sempre diz, nós somos flor que não se cheira. Nós temos, aleluia, que passar por aflições. Mateus 16, como eu falei, vai falar acerca das aflições. E Paulo vai falar então: Timóteo, olha, aleluia, sofra
aleluia, não te envergonhes do Evangelho, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. E este poder de Deus, aleluia, o Espírito Santo, aquele mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Paulo está dizendo: olha, Timóteo, este poder, ele está contigo, ele está do teu lado, ele vai te encorajar, ele vai te fortalecer. É isso que ele está transmitindo para Timóteo, aleluia. Por isso, irmãos, como ser encorajado para testemunhar? Primeiro, conservando o modelo das sãs palavras, ou seja, conservando a doutrina, conservando o ensinamento de Deus. Não só homens, mas todos nós temos que conservar a palavra de Deus, aquilo que Deus realmente está falando, não acrescentando, porque a tendência do ser humano desde o jardim do Éden é acrescentar algo na palavra de Deus. Quando desobedeceram, e aí antes de desobedecer, o inimigo chegou conversando com a mulher, e aí não é assim que Deus disse, e a mulher vai falar: não, Deus disse para não comer e não tocar. Deus não disse não toque na árvore, Deus disse não coma. E a mulher já disse: Deus disse para não comer e não tocar. Acrescentou algo na palavra de Deus. E quantas pessoas nos nossos dias estão acrescentando algo na palavra de Deus, dizendo que Deus falou e Deus não falou nada. E aí Paulo lá, ele vai dizer para Timóteo, olha no capítulo 3, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Ele vai usar a palavra difícil na língua grega, a palavra halepós. Essa palavra difícil, halepós, só 2 vezes está no Novo Testamento. A outra vez aparece quando Jesus chega na cidade de Gadara. Os demônios vêm furioso com ele, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, filho de Davi, não é chegada a hora. Então Paulo diz para Timóteo, olha, nos últimos dias vai bater realmente tempos difíceis. E ele vai dizer: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos. Ele vai dar várias características. Versículo 5 do capítulo 3, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia deste, se afaste. Negando que tem amor, negando que é isso, aquela coisa toda, mas é só capa, é só aparência, se afaste. E aí ele vai dizer no versículo 10, tu porém, Timóteo, as pessoas vão ser assim, assado, Timóteo, mas você, Timóteo, você é diferente, Timóteo. Você tem seguido a minha doutrina, a doutrina de Cristo. Você tem conservado o modelo da sã doutrina, Timóteo. Você é diferente, aleluia, glória a Deus. E aí no versículo 14 ele vai dizer: tu porém permaneça naquilo que você aprendeu. Você está aprendendo, aleluia, acerca da palavra, de quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que Ele fez. Permaneça nisto. Largar, desistir, abandonar, nunca. Eu vou prosseguir, caminhando. Está doendo, está estreito, sim, mas eu vou caminhar, eu vou levar a minha cruz. Uma certeza de uma coisa:
levarei a minha cruz, mas um dia trocarei por uma coroa. Aleluia. Trocarei por uma coroa. Então, para você testemunhar, aleluia, você tem que conservar o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda um bom depósito pelo Espírito que habita em nós. Guarde esta palavra, guarde este bom depósito, como o salmista vai dizer: a tua palavra escondi, guardei aonde? No meu coração, para não pecar contra o Senhor. Guarda este depósito, aleluia. E aí ele vai entrar no capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, o que você está ouvindo, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Mais uma vez ele vai dizer no verso 3: sofre, pois, comigo as aflições, aleluia. Sofra comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo, aleluia. E aí aqui Paulo, ele vai usar duas metáforas para ensinar o seu ensinamento. O que é uma metáfora? Uma metáfora é para ilustrar, é para comparar uma coisa com a outra. Aí ele vai usar a figura do soldado, aleluia. Ele vai dizer: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, ninguém que está, aleluia, no exército de Deus, ninguém que está militando deve estar se embaraçando com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou, aleluia. Deus te alistou no exército dele. Como nós já falamos alguma vez aqui, que você pode perder a batalha, mas a guerra você não perde, porque o seu general é Deus, ele está no comando, aleluia. Mas tem muitas pessoas que se embaraçam com o negócio desta vida. Como o autor dos Hebreus vai dizer, que temos que correr. O atleta está correndo. Imagine um atleta correndo cheio de peso, ele não consegue andar direito. Por isso temos que desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Se você pegar uma roupa branca e fizer uma experiência com um lugar cheio de carvão, e você passar sem tocar em nenhum saco, no final do caminho a sua roupa vai estar toda salpicada. Ou seja, mesmo você não tocou em nada. Por isso temos que tomar cuidado, a nossa mente, o que você está vendo, o que você está ouvindo, para que não possa modificar, transformar a sua alma. Por isso ore, medite na palavra, fale a palavra, converse numa palavra, fale com Deus. É isso que ele está dizendo para Timóteo. Nesta aflição, conserve esse modelo, porque o bom soldado, ele não vai se embaraçar com o negócio desta vida. Aí ele vai usar a outra figura do lavrador. Versículo 6, 2:6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos.
Aleluia. O lavrador, ele vai plantar, ele vai trabalhar a terra, e quando der o primeiro fruto, ele vai se alegrar. É isso que ele está dizendo para Timóteo. Olha, Timóteo, conserve o modelo da sã palavra, medite na palavra de Deus, conserva ele, porque quando você começar a meditar na palavra, os primeiros frutos, você vai começar a ver e começar a se delanciar. Olha o que a palavra está me dizendo, olha o que Deus está falando comigo, coisa maravilhosa aqui, como nós estamos dizendo aqui. Paulo está escrevendo para encorajar Timóteo, e ele vai falar sobre isso, conservar, ele vai falar, ouça a palavra, aleluia. Por isso no verso 11 ele vai dizer, palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. No verso 12, mais uma vez ele vai dizer, se sofremos também, querido, várias vezes ele está dizendo aqui no texto de 2 Timóteo, falando acerca da aflição, e às vezes quando nós estamos lendo, passamos desapercebido do pensamento do autor, do que ele está querendo enfatizar, porque a Bíblia, como eu falei, ela se auto-explica. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Aleluia. Aí quando vai entrar o versículo 14, o 15, ele vai dizer, procura apresentar-te a Deus aprovado. Se você quer testemunhar, aleluia, de Cristo, aleluia, primeiro, conserve o modelo da sã doutrina, a palavra, porque estamos vendo tantas coisas, não, isso aí não tem a ver com a palavra, é a palavra de Deus. Ouça a palavra. A própria Bíblia vai dizer, e a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra. É a palavra de Deus, aleluia, que vai aumentar, fortalecer a sua fé. E em terceiro lugar, para você ser encorajado para testemunhar, procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Aprovado, esta palavra aprovado, na língua grega é a palavra dokimos. O que é dokimos? É como uma costureira, por exemplo, que ela tem o seu tecido, ela passa uma reta, e depois ela vem com uma tesoura naquela reta, cortando aquele tecido, e se ela ir para um lado ou para o outro, ela estraga todo o tecido. Ele está dizendo isso, permaneça aqui, ó, sendo este obreiro aprovado, continue andando aí, ó, na linha, esse é o caminho, ande nele. Mas tem pessoas que não, eu quero andar por este caminho, eu quero ir por aqui, eu quero ir por ali, e aí tem consequência. Este é o caminho. Ah, se o meu povo me desse ouvido, comeria o melhor desta terra. Mas o povo se afastava de Deus. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem que de se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Que você maneja bem a palavra da verdade, aleluia, porque o inimigo, ele só vai querer cutucar, o inimigo só vai querer vir se você não medita,
Se você não ora, se você não tem comunhão com Deus, Ele vai chegar. Mas se você estiver, como lá diz em Josué, medita no livro da lei de dia e de noite. É como o salmista, aleluia, bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas na lei do Senhor ele medita de dia e de noite, aleluia. Ele medita, e a palavra que você vai dizer que não anda, a palavra anda, na língua hebraica, ali ele diz anda, aqui eu estou andando, mas não é esse andar que o salmista ele está escrevendo ali, andar. Na língua hebraica ele vai usar a palavra eklina. O que é a palavra eklina? Sabe o que é a palavra eklina? Você tem que andar marchando como um soldado, em passos acelerados. Você tem que estar acelerado, correndo para a palavra, meditando na palavra. E aí quando essa palavra está realmente no seu coração, na sua mente, como inimigo se apresentou para Jesus, e Jesus está escrito na palavra, e o inimigo cairá por terra. Mas infelizmente muitos não meditam, muitos não leem a palavra, não estão nem aí para a palavra, porque uma coisa, ler, você vai ler. No princípio criou Deus dos céus e a terra se forma vazia. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade, mas quando você meditar, Paulo, vírgula, apóstolo de Jesus Cristo, apóstolo, enviado por Jesus Cristo, é diferente da nossa atualidade. Aqueles que se intitulam apóstolo enviado pela vontade de Deus, segundo a promessa, a Timóteo, meu amado filho. E aí ele vai discorrendo, aí você, que coisa maravilhosa. Então procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ele vai dizer no verso 16, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão impiedade, e a palavra desse roerá como granguina, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. É isso que ele está dizendo. Continue, Timóteo, conservando a doutrina, continue ouvindo acerca da palavra, continue procurando se apresentar como obreiro aprovado, porque esses que não fazem isso estão deturpando a fé de muitos. Por isso ele vai dizer, porventura, quando o Filho do Homem se apresentar na terra, ainda vai existir a fé? Como é que está a tua fé? Como é que está a tua fé? A bênção chega, a vitória do Senhor, ela chega, é no tempo certo. Mas às vezes você pode estar olhando a nuvem do outro. Deixa a nuvem do outro, olha a sua nuvem. Continue caminhando, porque a tua vitória vai chegar, a sua bênção ela vai chegar com certeza. Aleluia. E aí ele vai dizer, aleluia, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor. E aí, para ser encorajado, conserve a palavra de Deus, ouça, procure se apresentar a Deus como obreiro aprovado. E por último, ele vai dizer no capítulo 4, verso 2, pregue a palavra. Pregue a palavra. Aí eu me lembro lá de Ezequiel, te enviarei a um povo de dura cerviz, quer ouça, quer não ouça, mas pregue a palavra. Pregue a palavra. 4:1, conjuro-te, pois, que diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na vinda e no seu reino, que pregue a palavra.
Inses a tempo e a fora de tempo, redargue-as, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comissões nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Versículo 4: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É o que estamos vivendo. Pessoas dando ouvido às fábulas, a doutrinas de demônio. Se afaste, persevere na doutrina do Senhor, persevere nos ensinamentos. Eu estou aqui, Timóteo, encarcerado, aleluia. Mas uma coisa eu te digo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, aleluia. Por isso, se anima, Timóteo, seja encorajado, continue pregando a palavra, ainda que não queiram ouvir, mas continue pregando a palavra. E aí ele vai dizer no 4:10: porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica, aleluia, Crescente para Galácia e Tito para Damácia. Olha, todos, Timóteo, todos me abandonaram. Aqueles que você na nossa caminhada, nas nossas viagens missionárias, sofrendo, vendo o que eu passei, me abandonaram, Timóteo. Poderão acontecer com você, mas você persevere, você continue guardando a sua doutrina, continue ouvindo esta palavra, continue, aleluia, se apresentando como obreiro aprovado, aleluia. Sabe por quê, Timóteo? Para a gente encerrar. Todos me abandonaram, estou no cárcere, já vou ser levado agora para a morte, mas estou escrevendo até mesmo para te encorajar. Todo mundo me abandonou, Timóteo, mas ele vai dizer no capítulo 4, versículo 16 ou 17: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Olha, Timóteo, eles me abandonaram, eu passei tanto sofrimento, você viu, mas continuei guardando a palavra, perseverando. O Senhor me assistiu, o Senhor me fortaleceu. Igreja, continue pregando a palavra, continue guardando a sã doutrina, continue se apresentando a Deus como obreiro aprovado, continue ouvindo a palavra, porque mesmo diante as lutas, tantas pessoas, quem sabe, te abandonando, mas tenha a convicção e a certeza de uma coisa: o Senhor teu Deus está te assistindo, o Senhor teu Deus, Ele vai te fortalecer, aleluia. E no verso 18 ele vai dizer: e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E ele vai dizer no capítulo 4, versículo 8: desde agora a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Timóteo, igreja, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, aleluia. Por isso continue, aleluia, como você está, continue, aleluia, conservando esta palavra, continue ouvindo, continue pregando a palavra, porque com certeza aquele quem prometeu, Ele é fiel.
Aí você vai entender o pensamento que norteia os 4 capítulos de 2 Timóteo. Ele fortalecendo, ele encorajando o seu amado filho Timóteo, que ele vai dizer: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Não te envergonhes. Ele sofreu, ele padeceu, sofreu. Não te envergonhes, nem de mim, que sou prisioneiro. Olha, o Senhor sofreu. Eu também passei por tantas coisas pregando, estou agora preso. Mas não tenha vergonha disso, Timóteo. Não tenha vergonha. Continue sofrendo, sofre as aflições por causa do Evangelho, segundo o poder de Deus. Que possamos, irmãos, ser realmente encorajados por Deus. Continue guardando essa palavra no seu coração. Continue guardando esta palavra. Continue ouvindo a palavra de Deus. Não é outra coisa, é a palavra. Tem tantas pessoas ouvindo tantas coisas, você tem que ouvir a palavra. Guarde e procure apresentar a Deus como bem aprovado, e continue pregando a palavra. E com certeza que possamos fazer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu gosto tanto das pessoas anciãs na igreja. Quer ver, quando eu vou ali passar de que os irmãos vai andando, aí vai. Aí eu passo assim: vou acompanhar você aí. Não, irmão, eu vou devagarinho, mas eu vou chegar lá. Eu olho assim: meu Deus, eu vou adiantar, porque eu vou estar pregando fazer isso. Eu falo assim: meu Deus, me dá força, porque até o Senhor não voltar, a idade vai chegando, para a gente ter força para caminhar e chegar a dizer, como Paulo disse mais uma vez: combati o bom combate, acabei a carreira, mas a minha fé eu guardei. Como é que está a tua fé? Como é que está a tua perseverança? Como é que está o teu testemunho? Como nós falamos aqui pela manhã, que devemos estar mergulhados no meu Espírito Santo. Fizemos aquela experiência da peneira numa vasilha. Dei uma peneira e falei: encha a peneira com água. Alguns irmãos, é impossível eu encher uma peneira com água, porque botava, tirava, ficava vazia. Mas o único momento em que a peneira ficava cheia é quando ela estava mergulhada dentro da água. Não queira se afastar da presença de Deus e nem do Espírito Santo. Continue mergulhando a cada dia. Continue mergulhando, porque tem pessoas que mergulham e saem, mergulha e sai. Continue mergulhando. E com certeza Deus tem grandes coisas. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, meu Deus, por esta palavra ministrada aos nossos corações. Muito obrigado, meu Deus, como assim o Senhor usou o teu servo, o apóstolo Paulo, para estar encorajando o servo do Senhor, Timóteo. Ó Deus, que também possamos ser encorajados, ó Deus, encorajados para testemunhar, Senhor. E para ser encorajados, nós precisamos guardar esta palavra, como aqui foi dito. Precisamos ouvir esta palavra. Precisamos estar, ó Deus, procurando se apresentar como obreiro aprovado.
e precisamos pregar esta palavra. Que o Senhor Deus, que conhece cada coração que aqui se encontra, e daqueles que estão também assistindo, ó Deus, em sua casa, possam ser fortalecidos, porque estamos vivendo momentos difíceis, momentos delicados, mas uma coisa é certa, que aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Que possamos a cada dia estar buscando a Tua palavra. Abençoa esse ministério, abençoa toda a liderança, abençoa em especial também os homens, ó Deus, com esta festividade. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Sendo assim, queremos agradecer e passar a palavra a quem de direito, nosso irmão Francisco, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Paz do Senhor, igreja de Deus, amém? Trazer um aviso aqui antes de fazer os nossos agradecimentos. Nosso irmão Alexandre comunica à igreja que a partir de domingo voltará as atividades com os embaixadores do rei, domingo às 18 horas presenciais. Como é bom poder colocar nossas vidas em prol do reino de Deus. Durante quase um mês de oração, onde nós estávamos nos reunindo com o pastor, com a nossa irmã Flávia, Alessandra, fechamos o congresso e foi colocado para algumas pessoas para nos ajudar em oração. E durante esses 3 dias, os irmãos que aqui tiveram, eu acho que não só encorajado nós fomos durante esses 3 dias, mas foi colocado sobre nós uma grande responsabilidade, que a partir desses 3 dias, aqueles que ouviram a palavra de Deus, talvez aqueles que veio talvez só hoje ou ontem, eu acho que meu sentimento diante de Deus, da grandeza do nosso Deus, é uma gratidão imensa pelas algumas mulheres que esteve conosco ontem, alguns irmãos que nós saímos daqui da igreja quase que meia-noite. Na sexta-feira, nosso pastor Manuel nos trouxe uma palavra dizendo que o que habita dentro de nós foi direcionada para nossas vidas, para a gente não ter medo, não ser covarde, mas para os homens ser corajosos, para ter em Deus poder, amor e também moderação. Ontem nosso pastor Nerinaldo, hoje foi o dia todo pensando, refletindo, quase que não consegui dormir. O quanto eu ouvi Deus ministrar os nossos corações. E uma das palavras que me impactou ontem, inclusive durante o dia algumas pessoas me mandando mensagem, agradecendo pela recepção, pelo culto, disse: a glória é dele sempre. A alegria é nossa, porque nós entendemos que estamos andando num caminho certo. E uma das coisas que o Naldo parou aqui, tinha mais de 50 homens ontem aqui à noite, ele falou, trazendo a história de Moisés, de seu sogro, ele disse, para ao povo de Israel, Moisés era um líder nato. Sim, trazia alegria para o povo, mas para a sua casa não era da mesma forma. Quando o pastor Naldo, direcionado por Deus, ele fez assim, talvez quando Moisés passava,
era aplaudido, mas quando chegava em casa, ele não era aplaudido. Necessário que cada um de nós, os homens de Deus, foi colocada sobre as nossas vidas a partir de hoje uma grande responsabilidade de mudarmos a nossa história, de reescrever uma nova história na nossa própria história. Mas só depende de mim. E como ele falou ontem, que os aplausos de fora não tenham valor, mas os aplausos de dentro da nossa casa possa valer a pena. E hoje, graças ao nosso bom Deus, ele fecha de uma forma tremenda. Nosso pastor Ivonei, tive uma alegria, um prazer imenso em passar pela vida desse homem, de ser instruído, de ser ensinado aqui no Betel Brasileiro, sem palavras. E hoje traz aqui mais um banquete. Eu acredito que o mesmo Paulo, algumas vezes, ele falando, ele disse: em mim, as marcas deles estão em mim. E aí nosso irmão Ivonei, nosso pastor, traz modelo de homem, modelo de mulher de Deus. São as marcas de Deus em nossas vidas. Nosso muito obrigado, pastor Ivonei. Nosso muito obrigado à Igreja Batista Fonte da Vida, que durante esses 3 dias nos abraçou. E para a glória de Deus, nós estamos fechando nesta noite com o nome dEle sendo glorificado, sendo exaltado. Mas no nosso coração uma imensa alegria. E acreditamos que no ano que está por vir, se assim Ele permitir, nós estaremos com as nossas vidas em prol ao reino de Deus. Já foi orado aqui pelo nosso pastor Ivonei, pela igreja. Nosso pastor Ivonei, ele tem um costume de fazer. Todas as pessoas que vêm ministrar, que vêm abençoar o povo, nosso povo, o povo da Igreja Batista Fonte da Vida, nós também temos esse mesmo dever de continuar orando e pedindo a Deus que o que Ele tem feito na sua vida seja acrescentado. Por isso eu gostaria de convidar a igreja, em nome de Jesus, para se pôr de pé, convidar o pastor Ivonei, nosso professor, para estar aqui na frente. Que a igreja do Senhor estenda mãos para cá, porque a palavra de Deus, ela é clara, quando ela nos traz uma afirmação dizendo: tudo aquilo que nós ligássemos aqui na terra, o Senhor, Ele ligaria no céu. E tudo aquilo que nós concordássemos a respeito de qualquer coisa na terra, Ele também concordaria no céu. E é baseado nesta palavra que nós estamos aqui, como a igreja do Senhor neste local, como a igreja do Senhor nesta comunidade, como igreja do Senhor na cidade do Salvador, no Brasil e no mundo. E temos essa responsabilidade também, de continuar anunciando a palavra. Nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome. Poderíamos, ó meu Senhor, tão somente estar aqui durante mais tempo agradecendo ao Senhor pela tua bondade, agradecendo ao Senhor pelas tuas misericórdias, agradecendo ao Senhor pelo que o Senhor fez durante esses 3 dias, usando teus filhos, os seus ungidos, para abençoar a tua casa, a tua igreja. E hoje, por se findar, o Senhor escolheu
o teu filho, pastor, professor Ivonei, para estar conosco nesta noite. E da mesma forma que Ele nos abençoou com a Tua palavra, queremos, ó meu Senhor, assim como já foi ministrado aos nossos corações através dos hinos entoados, que as bênçãos do Senhor, com a chuva que caiu sobre as nossas vidas nesta noite, como igreja do Senhor, queremos continuar te pedindo que as bênçãos do Senhor, aquelas que enriquecem e que não acrescenta dor, seja derramado sobre a vida do teu filho, sobre o ministério, sobre a sua família, com todas as pessoas que estão à sua volta. Chuva de bênção sobre a sua vida. Chuva de bênção sobre a sua vida. Chuva de bênção sobre a sua vida. Chuva de bênção sobre a sua casa. E nós acreditamos, meu Senhor, que ainda não começou o que o Senhor tem por fazer na vida do teu filho, porque nós acreditamos que grandes coisas fará o Senhor na vida do teu filho. Nós te louvamos, Pai. Tua palavra diz que o choro, ela pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. A dificuldade que você tem passado hoje, que a igreja do Senhor tem passado hoje, se prepara, que é sinal de bênção, é sinal de prosperidade em Deus. Leva-nos em paz, em segurança aos nossos lares, Senhor. Continua, Deus, em nós, em mim, a bradar como o Senhor tem falado ao meu coração. Me ajuda a continuar entregando, ou nos ajuda a nos entregar de maneira especial em prol do teu reino. Deus, faz isso em nós. Que seja uma semana de bênção sobre as nossas vidas. Semana de bênção sobre a nossa casa. Semana de bênção sobre a nossa família. Muito obrigado, Deus. E continua conosco. Em nome de Jesus. Você que acredita e crê, e se Ele merece a salva de palma, aplauda Ele. Honra, glórias e louvores seja dado ao nome do Senhor. Em nome de Jesus.